O convite quebrantamento, eu acredito que ele nasceu numa experiência que eu tive enquanto a gente estava vivendo a produção do EP Reino. Estava numa reunião de oração no Deeper Music, que a Ellen tinha convidado eu e a Giovana para a gente ministrar adoração e intercessão lá. E a Ellen é uma pessoa íntima na minha vida já de muitos anos. E a gente estava ali nessa reunião, o Espírito Santo trouxe a direção de que a gente deveria começar a compartilhar nossos pecados ou dores ou angústias. E como eu falei, o Espírito Santo naquele momento me direcionou para que eu abrisse com a Ellen um fato que aconteceu na minha vida, que ela já sabia e que a gente já tinha conversado várias vezes por anos. Eu não entendi muito bem, mas eu me aproximei da Ellen e falei: Ellen, mais uma vez o Espírito Santo está me pedindo para eu te falar desse fato que aconteceu comigo na minha infância, que foi a questão do abuso que eu sofri. E aí a Ellen ficou em segundos assim, em silêncio, e ela pediu para que eu fechasse meus olhos e ela ia dar algumas direções e o Espírito Santo ia me trazer visões a respeito daquilo. E aí, de acordo com a orientação da Ellen, eu me vi criança, eu tinha aproximadamente 6 a 7 anos de idade, na nossa casa, lá na casa dos meus pais, e eu estava na sala da nossa casa, vivenciando de novo aquela experiência ruim. E aí eu vi Jesus entrar na sala. Ele estava vestido de branco, com uma camiseta branca, uma calça branca. Eu não vi o rosto dele porque brilhava. E ele foi em direção do meu abusador e abraçou ele. E eu me lembro dela perguntar: o que você está sentindo nessa hora? Porque eu narrava o que eu estava vendo para ela. E eu até menti, eu falei indiferença, mas eu senti muita raiva. Por que Jesus não tinha me abraçado primeiro e sim aquela pessoa? De repente apareceu um poço de pedra no meio da sala. E eu sabia que o poço estava representando aquela dor que eu sofri. E Jesus, ele deixou o abraço, foi até o poço e ele começou a beber alguma coisa nele. E eu senti um nojo tão forte que foi até físico mesmo. Aquele nojo, ele saiu da visão e eu senti no meu corpo vontade de vomitar, porque eu não entendi por que Jesus estava bebendo daquilo. Até que a visão, eu levantei do chão, me aproximei do poço e quando eu olhei, eu esperava ver uma água podre, uma água fedida, mas não era água, era vinho que Jesus estava bebendo. E quando eu vi que era um vinho, eu também entendi que aquilo estava representando uma transformação que Jesus faria da minha dor e daquela experiência ruim. Quando eu vi o vinho, de repente a visão ela foi transformada e eu estava vendo agora um céu. Já não era mais eu criança, eu estava vendo um céu rosado e azulado, com poucas nuvens e um brilho dourado lá longe, assim que eu não entendia muito bem o que era, mas não parecia ser o sol ou uma estrela. E aí eu falei para ela: eu estou vendo agora um céu desse jeito e um brilho dourado lá longe. E eu lembro da Ellen falar para mim: ora para que o Espírito Santo te mostre a razão de você estar vendo isso. E eu acho que eu devo ter orado por uns 20 minutos, não entendendo por que eu estava vendo aquele céu e aquele brilho dourado lá longe. E aí, de repente, o Espírito Santo me trouxe à memória um fato que aconteceu 2 ou 3 vezes na minha infância, aproximadamente nessa fase em que eu sofri o abuso. Que era, eu estava dormindo e aí, de repente, eu acordava meio que ouvindo, mas não era algo físico, alguém me chamar da janela da nossa casa, do quarto. E aquilo era tão forte que eu saía da cama, ia para a janela do quarto e entrava dentro da janela do quarto. E aí eu entrava na janela do quarto e eu olhava para o céu. E eu senti uma presença de Deus muito forte, eu sabia que era Ele que me chamava do céu. E de repente também, aquele brilho dourado, ele se aproximou. E era um corpo sendo glorificado. E o Espírito Santo falou que aquele corpo sendo glorificado era eu. E ele me disse: filho, foi isso que eu fiz com a sua dor. Eu te salvei. E aí a visão terminou. E naquele ano, quando o Senhor começou a falar sobre o próximo projeto do PDE, que se chama Convite ao Quebrantamento, as cores do projeto deveriam ser as cores daquele céu. Azul, meio rosado, com poucas nuvens, porque assim como ele fez comigo, ele chamaria pessoas, ele resgataria pessoas. E
afirmaria a filiação delas. Era 21 de dezembro de 2022. Nós estávamos ali reunidos na casa da tia Ceissa, como sempre. E nós íamos projetar o ano de 2023, mas também agradecer ao Senhor por todo aquele processo que nós passamos no EP Reino no ano de 2022. Só que naquele período ali, do fim do ano, o Leandro começou a ficar muito estranho e muito distante também. A gente, de maneira intencional, via que ele estava se isolando mesmo. E a gente notou aquele comportamento. A gente sabia que tinha alguma coisa errada de uma maneira muito pessoal, mas ele não queria falar. De maneira individual, nós perguntamos a ele algumas vezes, ele não queria dizer. Só que como nós estávamos ali reunidos, né, para projetar sobre o ano de 2023, em um dado momento a gente perguntou por que ele estava daquele jeito, o que estava acontecendo na vida dele, por que ele estava assim. Realmente nós estávamos preocupados com ele. Então ele começou a contar de como o relacionamento dele com o Senhor estava e a maneira como ele estava ferido em tantas áreas da vida dele, emocionalmente, em relação a traumas. Enquanto a gente preparava o EP Reino, o Senhor trouxe uma direção de que a gente precisaria se reunir para nos consagrarmos para o dia em que a gente fosse apresentar aquelas canções na nossa igreja. E aí, na semana da primeira reunião que a gente teve, o Espírito Santo, eu estava indo trabalhar, subindo uma colina, ele começou a ministrar comigo de uma maneira nova. E o Espírito Santo falou assim para mim: Leandro, eu quero que você pense na sua casa, na entrada da sua casa, e visualize até o portão, o seu portão. E aí eu estava subindo, comecei a imaginar lá a minha casa, a fachada da minha casa e o portão. E ele foi falando: agora passe pelo portão e vá para a sala. E aí eu via a minha sala, a cor da parede, os móveis, e de repente a voz do Espírito Santo falou comigo: tudo aquilo que você já vivenciou nessa sala, que você já assistiu na televisão e as conversas que você teve nesse ambiente, na sala, glorificaram e glorificam o meu nome? E aquela pergunta me estremeceu muito, porque imediatamente eu fui confrontado e lembrei de coisas que eu já assisti, de que eu já falei, que eram pecaminosas e não tinham glorificado o Senhor. Eu nem respondi, o Espírito Santo falou: agora vá para o seu quarto. Veja a sua cama, o seu armário, as roupas que você tem, as coisas que você tem guardado na sua gaveta, tudo que você já fez dentro desse quarto, glorificaram e glorificam o meu nome? E aí, mais uma vez, o meu coração foi quebrantado. E aí, ele falou: vá para a cozinha, veja a cozinha da sua casa, lembre daquilo que você já experimentou, do que você já comeu, do que você já conversou, das memórias que você tem nessa cozinha. Tudo aquilo que você fez, glorificaram e glorificam o meu nome? E a cada cômodo era mais um confronto, até que ele chegasse no banheiro. E aí o Espírito Santo falou: se olhe no espelho, lembre das vezes que você tomou banho nesse lugar, que você esteve nesse lugar, onde a sua nudez é exposta. Tudo que você já fez e aquilo que você faz nesse lugar glorificaram e glorifica o meu nome? E no nosso primeiro encontro de consagração, eu trouxe essa ministração para o PDE e eu me lembro que depois disso o Espírito Santo falou: guarda essa visão, porque essa visão aponta para o próximo projeto musical do PDE. E a gente estava começando a EP Reino, nem sabia que ia ter o segundo. E aí quando o Senhor começou a falar no meu coração sobre o convite ao quebrantamento, ele falou: lembra daquela visão? Cada canção, cada faixa dentro de convite ao quebrantamento vai ser representação dos cômodos de uma casa. E a vida das pessoas será a casa que eu quero entrar e reformar. Então, por isso que no convite ao quebrantamento tem essas cores de um céu amanhecendo e cada canção representa uma sala, um quarto, o banheiro, uma cozinha, de nós que somos o templo do Espírito Santo. O nome Convite ao Quebrantamento foi uma expressão que eu vi no meu coração em 2018. Eu estava saindo de um culto e aí, de repente, me saltou essa expressão, convite ao quebrantamento. E assim, foi tão claro que na época até pensei que fosse surgir uma composição na hora, mas não veio nada. Mas também aquela expressão, esse nome, convite ao quebrantamento, nunca saiu do meu coração. E no PDE, a cada ano, a cada projeto que
o Senhor nos entrega, a gente percebe que começa uma nova estação na nossa vida. O EP Reino foi um tempo de arrependimento, então todo mundo foi confrontado a respeito do seu pecado, de confessar o seu pecado. E depois de 2023, o Senhor falou que viria um tempo de quebrantamento no nosso ministério. E aí, conforme Ele foi apontando que viria um segundo álbum do PDE, e já que a fase que a gente estava vivendo falava sobre quebrantamento, essa expressão que estava no meu coração guardada desde 2018, Ele confirmou e apontou de que deveria ser o título do álbum, Convite ao Quebrantamento. Estava num tempo da minha vida que tudo que eu estava lendo ali na Bíblia, eu queria guardar isso na minha mente, né? Tudo que eu estava compondo naquela época era bem intencional para que fixasse na minha mente. Era algo que eu fazia para eu conseguir absorver mais a palavra de Deus. E eu estava num tempo também de entender quais eram as verdades que Deus falava sobre mim, quem eu era, qual era a minha identidade. Quando eu estava lendo Romanos 8, peguei meu violão e quando eu li aquilo, eu falei, cara, é isso. Preciso entender essa minha identidade. E foi realmente literal, né? Pois se viverdes pela carne, morrereis. E dali em diante fui fazendo a música e foi isso. Nessa reunião que a gente estava, a Giovana e o Felipe começaram a perguntar, né, como é que eu estava, porque eles perceberam que eu não estava bem. E na verdade eu também não queria compartilhar, falar nada, mas eles foram insistentes em amor e eu comecei a falar de um sentimento de raiva que eu estava carregando há muito tempo. E conforme eu fui falando, nem eu sabia que eu carregava aquilo. Mas a minha raiva, ela estava focada numa visão errada que eu tinha de Deus, porque naquela época eu recebia muitas palavras proféticas sobre o meu ministério. Onde eu ia, vinha alguém falando, Deus vai te usar de tal maneira, Deus vai fazer assim através de você. E eu falava, Deus, ok, o Senhor está falando sobre o meu ministério, mas e as outras áreas que está doendo, que eu estou sofrendo, você não fala nada, você não age nada. Eu não quero saber o que você quer fazer através de mim. E conforme eu recebendo aquelas palavras, eu fui nutrindo uma raiva do Senhor, porque eu não entendia o silêncio de Deus nas outras áreas da minha vida que estavam doendo, que estavam sofrendo, mas ministerialmente Ele se movia, Ele levantava pessoas. E aí eu percebi naquela reunião, conforme eu fui falando, de que eu estava vendo Deus como um abusador, alguém interessado só no que eu poderia oferecer para Ele. E eu verbalizei isso para Giovana e para o Felipe. Eu falei, cara, eu acho que eu estou enxergando Deus como o meu abusador, alguém que só se importa com aquilo que eu posso fazer por Ele. E depois que eu confessei isso, a Giovana e o Felipe, e a Ellen também, ela estava presente, eles começaram a orar por mim e a interceder pela minha vida. E aí depois ele compartilha tudo aquilo com a gente, de como ele estava vendo o Senhor. Nós começamos a orar, a interceder. E o Felipe começou ali a ministrar com o violão. A gente começou a estar ali em espírito de adoração. Quando de repente o Felipe começou a tocar Adoção, que a gente já tinha ouvido algumas vezes, essa composição dele. Ele começou pelo refrão. E naquele exato momento, o Hélio, meu marido, e na época não era nem meu noivo ainda, ele tinha chegado para me buscar. E eu levantei para ir embora, deixei eles ali naquele ambiente. Só que quando eu pus a mão na maçaneta, que o Felipe terminou o refrão, a ponte veio inteira, assim, como download. E eu, com a mão na maçaneta, comecei. Eu sou filho desde o ventre da minha mãe. E aí, cantando tudo aquilo, me teceste, me conhece muito bem. E ainda que minha mãe me esquecesse, o meu pai, o meu nome está na palma de suas mãos. A gente começou a ministrar aquilo ali, a entender que Deus estava complementando aquela canção e ministramos sobre a vida dele, aquela verdade. E depois a gente entendeu que a música estava completa, a gente começou a levar aquilo para as reuniões do PDE e também isso produziu cura em muitos outros integrantes, há muitas outras pessoas que ouviram a partir das vezes que nós publicamos, que nós declaramos isso publicamente. E assim a Adoção se tornou uma das canções realmente mais marcantes do nosso ministério, porque ela fala muito de uma verdade pessoal, de quando Deus nos revela que Ele é o nosso Pai.
Essa canção, a adoção, ela foi ministrada para nós durante uma reunião de oração na casa da tia Ceiça, que é a mãe do Felipe Leal. E naquela época eu estava passando por umas crises de identidade como filho, eu não conseguia me enxergar como filho de Deus. Aquela canção para mim foi um abraço do Espírito Santo, confirmando que eu sou filho também, sabe? Então eu não enxergo como uma música, eu não enxergo como uma canção, eu enxergo como uma carta de um pai para o seu filho, para confirmar que ele sempre esteve ali e que ele ainda cuida de nós. Sim, Senhor, molda-me como um vaso em tuas mãos quero estar. No dia 2 de março desse ano, eu chamei a Giovana e o Felipe para a gente almoçar juntos na casa da Giovana. E naquela altura, o Senhor já tinha confirmado no meu coração o segundo projeto do PDE, que é o Convite ao Quebrantamento. E ali eu compartilhei para eles como que o Senhor gerou e confirmou tudo no meu coração. E a gente orou e eles concordaram comigo de participar dessa missão, de que, concluído o EP Reino, a gente trabalharia para lançar e produzir as canções do nosso segundo álbum. Então, naquele dia, naquela reunião, quando a gente estava naquele momento com Deus ali, eu estava sentindo o ambiente ali. Sempre quando acontece isso, eu tento entender como que está o ambiente, como é que Deus vai levando, né, a melodia e vai se criando várias melodias na minha cabeça. Até eu, como que eu posso dizer, me sentir relaxado, vamos dizer, tentando explicar um pouco. E foi assim, a gente estava naquele momento com Deus ali e quando eu estava tocando o violão, eu entendi que aquela melodia era para aquele local, assim. E aí eu comecei a tentar reproduzir aquilo que estava na minha cabeça para o violão e foi fluindo dessa forma. Então a gente foi orar para encerrar aquela reunião ali, aquele almoço, concordar em espírito que a gente estava alinhado com aquele novo projeto. E a gente foi terminar para orar, uma reunião, uma oração de 5 minutinhos, que virou praticamente 2 horas e meia ali na presença do Senhor. E ali em adoração, ali em oração, num dado momento o Felipe começou a fazer uma melodia que ele nunca tinha feito. E era como se, a partir do momento que ele fazia aquela melodia, fazia aquelas notas, a tradução daquela melodia era como se fossem palavras na minha cabeça. Então, enquanto ele fazia a melodia, eu ouvia, sabe, a letra da música. Eu conseguia ouvir alguém, como se fosse realmente o Espírito Santo cantando no meu ouvido. E eu, no primeiro momento, por conta da letra, não consegui cantar no exato momento ali. O Felipe continuou naquela melodia, eu só chorava a melodia. Então, eu comecei a cantar. Molda-me, sim, Senhor, molda-me. No primeiro momento, eu só fiz o refrão e uma ponte. Eu sabia que tinha mais alguma coisa ali, eu sabia que tinha mais alguma coisa em relação à letra. E um outro dia, um outro momento, eu conversando com uma pessoa muito próxima, em que ela compartilhou algumas dores, algumas dificuldades que ela estava passando no presente momento da vida dela ali. E aí, depois daquela conversa, a letra veio inteira, tanto do início da música como o pré-refrão. E assim nasceu Molda-me. Eu lembro do dia em que eu ouvi Molda-me pela primeira vez. De manhã a gente tinha ido tirar as fotos do Convite ao Quebrantamento, ensaio fotográfico do Ministério. E de tarde nós iríamos ouvir pela primeira vez as músicas que Deus tinha dado para o nosso novo álbum. E aí eu lembro de quando começou a tocar Molda-me e o ambiente que nós estávamos vivendo ali, o Espírito Santo começou a desenhar na minha frente um vaso de barro. Mas eu não conseguia só ver o barro puramente ou o vaso puramente, mas eu via o Senhor me moldando, o Senhor me refazendo. E eu creio que tudo que nós vivemos hoje no PDE, tudo aquilo que o Senhor tem permitido o nosso ministério chegar ou aonde Ele quer nos levar, exige de nós um convite ao quebrantamento diário, um desejo diário de estar sendo moldado por Ele. Então eu penso que não haveria convite ao quebrantamento sem um molda-me contínuo nas nossas vidas todos os dias. Não haverá mais morte,
céu aqui chegou. Não haverá tristeza, não haverá doença, teu choro já secou. O céu aqui chegou. Eu me unirei com os anjos, cantando que tu és santo. Nessa reunião do dia 2 de março, eu também compartilhei um sonho para o Felipe e para a Giovana que eu tive naquela semana, que foi o seguinte: desde a minha infância eu sonhava com meu pai de que a gente andava por uma vila de casas. E depois de anos e anos eu nunca mais sonhei com essa vila. E naquela semana estava lá, eu de novo nessa vila de casas que eu nunca vi na minha vida, nunca estive presencialmente nela. Mas dessa vez, ao invés de ser com o meu pai, eu estava com o Felipe e com o Pedrosa. E no sonho eu estava consciente de que aquele lugar eu visitava em sonho somente quando eu era criança. E eu falava para eles, cara, o meu pai me trouxe aqui quando eu ainda era criança. Eu começava a chorar, ficava muito emotivo. E a gente andava por uma rua reta com casas ao redor. E no céu ficava cantando aquela música. A tua mesa cura, aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. E a gente apontava para as casas e tal, até que no final da rua tinha uma casa que estava sendo construída e eu apontava para aquela casa e falava assim, olha, o meu pai está construindo aquele lar para mim. E de repente o sonho mudou. E aí eu contei esse sonho para eles, a gente teve um momento de oração. E quando o Felipe começou a orar, teve uma parte em que aquele sonho estava muito vivo na minha cabeça e o Felipe falou a seguinte frase: pois haverá um dia em que não haverá mais dor nem choro e eu quero estar lá. E quando ele falou quero estar lá, eu comecei dentro de mim a cantar. Eu quero ir para aquele lugar onde as ruas são de ouro. Eu quero ir para aquele lugar onde as folhas são remédio, onde o rio flui do trono, onde está sentado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, de repente, ele fez uma melodia no violão, assim que eu termino de fazer esse espontâneo, que é o tararara. E quando eu ouvi aquela melodia no violão, imediatamente as palavras vieram ao meu coração. Dentro dela, não haverá mais dor, não haverá mais morte. E eu comecei a cantar isso. O mundo já passou, o céu aqui chegou. E aí nós três começamos a cantar isso chorando. Não haverá mais dor. E depois a gente concluiu essa composição, O Meu Lar. E aí depois daquele espontâneo do Leandro, daquela melodia que o Felipe fez, a gente entendeu, a gente se olhou e falou, cara, tem uma música muito forte que tem uma mensagem sobre a eternidade que a gente precisa discernir. E aí a gente passou aquele momento de adoração e a gente falou, cara, tem 2 músicas aqui. A gente disse então que vamos começar por essa que o Leandro começou a declarar sobre a eternidade. A gente tinha gravado um áudio, então a gente tinha um registro do momento que o Leandro começou a cantar de maneira espontânea. E a gente falou, não, o que é a letra aqui? O que é... A gente começou realmente a terminar de compor a música, escrever. E assim nasceu O Meu Lar, a partir de uma experiência entre 3 irmãos ali que estavam buscando ao Senhor, mas também de algo que já estava sendo anunciado num sonho que o Leandro teve. E a partir também da Escritura, onde descreve esse lugar que é uma promessa para nós que vamos encontrar o Senhor assim que Ele voltar, ou assim que Ele nos buscar. A gente estava também nesse ambiente ali e quando o Leandro começou a falar sobre ir para o céu e estar ali naquelas ruas de ouro e tudo mais, no mesmo momento que a gente estava ali naquela melodia, naquela harmonia, eu sentia que essa melodia, a harmonia precisava descansar em algum lugar. Como estava falando disso, como está dizendo, como estava apontando para um dia que a gente ia estar lá no céu, que a gente não ia sentir mais dor. Eu fiz intencionalmente, veio na minha cabeça para eu relaxar. E quando a gente fala em harmonia, né, a nota de descanso é o centro tonal, que seria, no caso que a gente estava tocando em Ré, era para acabar em Ré ali, né?
E quando eu joguei a nota Ré, que era para descansar, veio na minha cabeça a melodia. Na, 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 na. Dali nasceu. E o pessoal, eles completaram, o Leandro e a Giovana completaram ali com a letra e foi isso, maravilhoso. Gosto muito. E depois que a gente cantou aquele espontâneo, a gente concluiu a composição e ali nasceu a canção Meu Lar.